para você, seja muito bem-vindo a mais um Hangout sobre refúgio, preparação para os últimos tempos. Aqui Neemias Gomes falando para você e a Gemima comigo aqui participando de mais uma live sobre como preparar seu refúgio, como administrar seu refúgio. Shalom a todos, é um prazer estar aqui novamente para conversar com os irmãos e dar umas dicas, algumas coisas que nós aprendemos no decorrer desse tempo. É isso aí. E para os queridos irmãos que pediram, hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa própria experiência com refúgio. E engraçado, cada vídeo que nós fazemos sobre esse tema é um vídeo que nós fazemos por simples interesse em ajudar os irmãos. E aqui não estamos vendendo nada, repito sempre, nós não temos nenhuma outra intenção senão ajudar as pessoas. E ainda tem pessoas que vêm nos atacar, vêm querer nos atingir, e infelizmente até pessoas que nós tivemos algum contato, ou que acham que nos conhecem. Então, é isso mesmo, isso acontece. E eu estava comentando com a Gemima que, felizmente, né, para alguns dessas pessoas que se colocam como inimigos, nós temos trazido no refúgio e comemoramos o fato também de nunca ter atendido a convites, né? Que aí estaríamos na mão de pessoas que realmente não têm condição nenhuma para receber irmãos, não tem condição nenhuma para conviver em comunidade. E por isso que as dicas que nós vamos falar hoje para vocês são tão importantes. Eu dou as boas-vindas aí à querida Vera Gurgel, shalom para você, Gi Oliveira, Gabriela Umbelino. Nós damos as boas-vindas a Adriana Marques, Dion Teles, Vob Entertainment, Clarice Crepaldi, a Thelma Elizabeth, o Rafael Batista, a Juliana Figueiredo, enfim, todos vocês que estão se conectando nesse momento, sejam muito bem-vindos, queridos. Saiba que as dicas que nós vamos dar agora, elas provêm de experiências e mais experiências, de anos e anos. E nós sabemos, com certeza, o que fazer para não dar certo também no refúgio. Então, você vai evitar aquilo que vai atrapalhar o seu projeto e vai acatar as informações que você achar que são boas para você, ninguém é obrigado a nada, simplesmente você vai levar em consideração o que nós vamos falar aqui para vocês, ok? Então, eu gostaria de subdividir em 3 pontos de maior importância essa live. Em primeiro lugar, espiritualidade. Essa é a base fundamental para um refúgio bem-sucedido. A espiritualidade, essa comunhão com o Criador, essa comunhão também com o próximo, partilhar, é fundamental para que um refúgio, uma comunidade, digamos assim, uma comunidade israelita, né, ou que crê nas Escrituras, ela seja bem-sucedida. Porque, queridos, se você observar, o maior problema que existe é que ou há falta total de espiritualidade, geralmente em comunidades, ou mesmo no âmbito familiar, no núcleo familiar, ou então existe um fanatismo exacerbado em algumas comunidades, o que nós já vimos ser impraticável, né? Ser uma coisa perigosa até, quando você tem seitas e líderes, um tuxal, né? Alguém que manda em todo mundo, um cacique, já se demonstrou ser um fracasso. E nós vamos estar falando sobre esses pontos com mais detalhes, lembrando que nós não estamos falando aqui nada de seita religiosa, isso não tem nada a ver com partidarismo político, e não tem nada a ver também com algum tipo de marketing publicitário, visando vender algo. Mas são esses princípios que também devem permear um ambiente de uma comunidade de vida alternativa. E quando se fala de vida alternativa, as pessoas lembram de hippie, lembram de movimento Nova Era, lembram de um monte de outras coisas que surgiram para justamente
macular a imagem de uma comunidade espiritual, mas focada nas escrituras, focadas no plano do Criador original, do princípio, e que foi dado também para o povo hebreu. Nós vamos falar sobre isso. Quem já ouviu falar sobre kibbutz, sobre moshav, são as comunidades agrícolas que até hoje o Israel segue, né, lá na nação chamada Israel, são modelos que o Criador deu para o povo seguir. E nós vamos aqui colher alguns desses princípios, já que nós vamos falar aqui de coisas pequenas. Uma comunidade de uma família, 2, 3, talvez, pouca gente, né? Não estamos falando de colônia, né? Que também é um grande problema. Nós vamos falar sobre isso também. Você amontoar muita gente é um fracasso, né? Colônia, como alguns já tiveram ideias, de fazer um galpão cheio de redes e acomodar todo mundo que chega, isso também não funciona. Nós vamos falar sobre isso. Segundo lugar, a logística. O que é necessário para estruturar um local, para que haja um funcionamento sustentável, para que você possa gerir recursos nele, você possa produzir, e também uma boa segurança, né, para se proteger, ok? E nós vamos estar entrando em alguns desses detalhes, já que cada ponto desses serviria para uma live inteira, né? E quem sabe a gente pode fazer outras lives focando em alguns aspectos, né? Mas por hoje nós vamos aqui sintetizar essa questão da administração. E em terceiro lugar, como eu já citei, a segurança, né? Para que você possa dar para sua família, seus filhos, sua esposa, um lugar protegido, né? Das coisas que já virão, também é um ponto importante. Então vamos lá? Vamos começar então? Bom, queridos, vamos falar sobre espiritualidade. Eu nunca me esqueço de uma citação que eu vi em um estudo dos 10 mandamentos, que diz o seguinte, essa máxima: o homem, ele deve ser regido somente pela lei do Criador e não pelo seu próximo. Porque quando o homem não é regido pela lei do Criador, ele será regido pelo mais forte. E é verdade. A história da civilização humana é baseada na ascensão e queda de nações. O mais forte domina o mais fraco e não existe uma lei de igualdade, não existe um termo comum. É a força que governa. Até hoje é assim, o mais forte domina o mais fraco, o rico domina o pobre, e as elites manipulam as eleições e ainda assim continuam manipulando tudo, colocando o marionete deles no poder. Então, o primeiro ponto é, nós devemos ser regidos por normas, por princípios das escrituras. O grande líder desse local, lógico, é o Criador, mas ele rege pelos conceitos da sua lei eterna. Os judeus chamam de Torá, ou instruções, né? Nós gostamos de chamar os mandamentos, né? É uma constituição que o Criador tem, né, nos 5 primeiros livros da Bíblia, e está em toda a Escritura, na verdade, e no Novo Testamento, confirmados esses princípios. Então, isso deve reger uma comunidade, né? Então, outro aspecto importante é a comunhão diária. É importante reunir a família, ou a comunidade, né, caso existam mais de uma família, para ler as escrituras, para partilhar testemunhos, para orar juntos. Isso é fundamental para que a vida espiritual de uma comunidade se mantenha acesa. É um momento de ouvir desabafos, é um momento de ajudar o próximo, é um momento de você também ter uma força espiritual do alto, né, ao buscar a presença do Criador. Então isso é fundamental para que uma moshav, um refúgio, ele dê certo. Em terceiro ponto, nós vemos que uma conduta apropriada é fundamental para que uma comunidade funcione, e principalmente quando se trata de mais famílias morando em uma propriedade. A vestimenta dessas pessoas, quando estão em público, em comunidade, tem que ser modesta, tem que haver pudor,
e decência. Homens sem blusa, mulheres mostrando partes do corpo, né? Decotes, isso não é bom para a saúde espiritual ou para a vida social da comunidade. Então, é importante que você mantenha uma conduta de vestimento apropriada, com pudor, com decência, com honestidade. Isso é muito importante. Outro aspecto importante da conduta apropriada são as questões de você evitar uma aparência do mal. Homem e mulher conversando sozinhos, em particular, ou dentro de uma sala, isso não pega bem. Ou saindo de carro juntos, isso também não pega bem. É fundamental que não se dê brechas para a aparência do mal, para que não haja mal entendidos. Isso é fundamental numa comunidade. Se pessoas do sexo oposto têm que tratar algo, trata em público, perante todos, com respeito uns com os outros, e assim por diante. Isso é um aspecto fundamental para uma comunidade. Eu estou falando aqui por alto, queridos, mas nós podemos aprimorar mais esses conceitos dentro da escritura, e nós faremos isso em outros vídeos, que nós focaremos sobre a conduta apropriada, o tipo de vestimenta correto para o homem, para a mulher. Nós vamos aprimorar isso em outros vídeos. Por hora, vamos tratar por alto. Bom, o Shabat e as festas do Criador. Se é uma comunidade israelita, ou pessoas que creem nas escrituras como um todo, é importante prezar pelo calendário do Criador e pelas festividades que a Escritura coloca. Eu creio que numa comunidade de libertos, ninguém vai estar comemorando Halloween, Carnaval, é lógico que nós não estamos dentro da sistemática da religiosidade do sistema, né, com os feriados deles, pagãos, com tudo aquilo que nós já sabemos que é errado. Então nós vamos cumprir o Shabat, o 7º dia de descanso, e as festividades do calendário do Criador, as 7 festas bíblicas, né, aquilo que está na Escritura. Isso é um fator primordial. Ter o calendário correto é importantíssimo para entender isso, que a maioria segue um calendário gregoriano, ou até o lunar, né, que nós descobrimos agora por último que está errado também. Mas aí você assiste o vídeo com o calendário verdadeiro que nós fizemos aí recentemente. O ambiente pacífico, queridos, é fundamental. Os líderes de cada família têm que ter em mente que o diálogo é mais importante do que o uso da força. Não se resolve na bala problemas em uma comunidade. Você se resolve dialogando de forma pacífica. Até porque violência é um motivo de exclusão de alguém da comunidade. Isso é fundamental entender. Tanto é que é importante fazer um regimento, se você vai se juntar com alguma família, alguém, é importante ter um regimento com cláusulas contratuais que sejam assinadas por essa pessoa com alguns termos. Ela não pode infringir esses termos, senão ela está fora da comunidade, ela tem que reconhecer isso. Alguns exemplos são adultério, roubo e essa questão da violência, sendo devidamente comprovados, lógico, né, como a Escritura ensina, com 2 ou mais testemunhas, será confirmada toda a palavra. Enfim, cada ponto desse seria motivo para um tema de hangout inteiro. Porém, eu estou adiantando, querido, problemas que surgem frequentemente em refúgios, né, e aliás, nós temos que prezar muito por esse aspecto aqui, ó, respeito à privacidade. Queridos, cada família tem que ter o seu próprio perímetro, a sua própria área independente, inclusive da comunidade. Isso é fundamental para que uma família seja bem-sucedida. Nós vamos elaborar mais sobre isso, mas o que eu tenho a falar é o seguinte: cada família tem que ter, no papel passado, a área da sua propriedade, tem que ter total descrição dentro do seu terreno, tem que ter a total liberdade
e privacidade para gerir sua família como bem entender, lógico, dentro dos seus muros, e tem que estar independente dos demais, em termos de como gerir sua casa, o seu terreno. Isso é muito importante para que uma comunidade seja bem sucedida. E nós vamos estar elaborando mais sobre esses aspectos. Bom, temos aqui um outro ponto importante, que é a individualidade. E o que nós temos visto, onde nós temos passado, as comunidades falham no seu projeto de refúgio, porque sempre tem alguém querendo meter o nariz onde não deve. E isso é muito prejudicial para um refúgio. As pessoas têm que respeitar a individualidade, têm que respeitar a privacidade uma das outras, para que um refúgio dê certo. E claro, quando se trata de família, que o negócio fica mais difícil ainda, né, morando juntos. Então, é primordial essa questão de ninguém invadir o espaço do outro. Eu até batizei o nome desse ponto de vista, projeto Cada Macaco no Seu Galho, porque realmente tem sido um fator que tem sido muito prejudicial em vários refúgios que nós temos visto. Tem fracassado, porque geralmente você tem alguém que se intromete no que as pessoas comem, nos hábitos de relacionamento que tem entre marido e mulher, por exemplo, se mete na educação dos filhos. São um monte de fatores que são prejudiciais e que representam um fracasso para uma comunidade. Ok, você quer estabelecer regras dentro de uma comunidade para serem seguidas em comum das famílias que ali ocupam, tudo bem, é uma coisa. Mas você quer interferir dentro do quintal do outro, ou dentro da cozinha do outro, isso é perigoso, isso é muito prejudicial. Tem casos até de pessoas que grampearam o telefone uma das outras e grampearam o acesso de internet e esse tipo de coisa numa colônia, né, digamos assim, o que é um tremendo desrespeito, o que é um agravante, isso é um crime, se configura até um crime contra a liberdade das pessoas, contra a individualidade, né, e isso é algo a ser muito observado. Muito cuidado se você quer fazer uma comunidade para interferir dentro da esfera individual das pessoas. Muito cuidado. E muito cuidado, você que é chamado para algum refúgio, onde as pessoas vão se meter na sua individualidade. Muito cuidado, senhores. Vai fracassar. Quem avisa, amigo é. Esse é um aspecto muito importante. A casa de uma família para outra deve estar assim, ó, pelo menos 50 metros de distância. Pelo menos. É um requisito importante para que seja bem sucedido. Isso não significa que as pessoas estão isoladas, não. Ou ilhadas, não. Elas simplesmente precisam do seu espaço. As pessoas têm as suas individualidades, as pessoas têm suas peculiaridades, né? Tem os seus costumes, tem a sua maneira de educar, tem a sua maneira de lidar com os problemas, né? Então, isso deve ser respeitado dentro da esfera de cada um. Se você falhar em cumprir com esses requisitos, você tem grandes chances de fracassar no seu refúgio. A autonomia e a independência das famílias. Queridos, você tem que pensar em comunidade, em grupo, mas você também tem que pensar numa esfera individual. Você tem que pensar a longo prazo. O que será que acontecerá comigo se fulano, o irmão fulano, a família tal, ela desistir de repente do refúgio e for embora? Ou se quiser vender depois? O que vai acontecer se der problema, né, por algum motivo, não for possível continuar juntos no refúgio? Vai ter problema de propriedade? Vai ter problema em relação até a sua dependência dessas pessoas? Porque se você for depender totalmente de alguém, é como um membro do corpo que é amputado
e o corpo então falece. Todos os órgãos têm falência múltipla. E isso não pode acontecer. Sei lá, se de repente uma família disser, olha, nós não aguentamos viver longe do shopping, estamos indo embora por isso. Então você vai desistir e voltar? Vai ir para a cidade da destruição porque alguém desistiu? Você não faz isso. Você tem que estar pronto para perseverar independente de pessoas. Sei lá, sua mulher lhe deixou. Você tem que estar pronto para permanecer. Seu marido lhe abandonou. Você tem que estar pronta. Tem que ter um plano de contingência com seus filhos, né? Ou com seu marido, caso os filhos abandonem, para permanecer. Essa dependência psicológica já tem que ser trabalhada desde o início. Você vê muitos casos de projetos que acabam porque muitas pessoas são tão dependentes dos líderes, por exemplo, que a coisa se acaba. Era só o líder que pensava, era só o líder que articulava tudo, era só o líder que tinha alguma firmeza. E aí as pessoas se veem como ovelhas sem pastor. E eu noto que esse é um grande problema para as comunidades. A pessoa diz, eu não vou sozinho. Eu não vou conseguir. Irmão, você tem que estar pronto para perseverar como Abraão, sozinho, mesmo com o abandono de Ló. Você tem que estar pronto para perseverar como Daniel, na Babilônia, mesmo sem a família, ele foi fiel. Você tem que estar pronto para perseverar como o Messias, que mesmo com o abandono dos discípulos, ele cumpriu a missão dele até o fim. Então nós somos discípulos do Messias, nós temos que estar prontos a perseverar até o fim. Então desenvolver essa autonomia é fundamental. Você ter o seu transporte, nem que seja um velocípede motorizado, mas ter um meio de transporte que você seja autossuficiente para se locomover e até, quem sabe, poder emprestar para o irmão que precisar. Até, quem sabe, servir de apoio no momento de necessidade do outro, né, do vizinho. Entende? Então as pessoas vão poder se manter e até ter como ajudar as outras. É nesse sentido que uma comunidade deve se formar. Outra coisa, cada família deve buscar fazer seu estoque de alimento, ter sua própria horta. É óbvio que você vai poder desenvolver agricultura comunitária. Quem sabe você pode fazer uma cozinha industrial. Ótimo. Só que nunca esquecer que você tem que ter um núcleo individual. Tem pessoas que gostam de milho, tem outras que não gostam de... Tem outras que não gostam. Tem uns que gostam de girimum, de quiabo, maxixe. Tem pessoas que não gostam. Então, cada um tem sua peculiaridade. Cada um deve fazer provisões particulares, né? Em especial naquilo que elas gostam mais. O irmão vai fazer um estoque de, não sei, de rapadura. Tem pessoas que não gostam. Então, você faz um estoque lá, não sei, de um doce que você gosta. Então, existem essas peculiaridades. Cada um deve buscar se manter autônomo, ter um meio de transporte independente, ter seu próprio estoque de alimentos, ter o seu perímetro de ação, onde vai plantar o que quiser, onde vai também fazer da forma que quiser. Isso não impede de pedir uma orientação do outro, não impede também de, talvez, quando precisar da ajuda do outro, pedir, mas que não haja uma dependência. Vocês estão entendendo? Nós vemos que várias comunidades fracassam por isso. Porque simplesmente você tem alguém que monopoliza tudo, monopoliza a comida, monopoliza a religião, monopoliza ali a política, né? Ou a administração do local, e aí a coisa fica complicada. Se você seguir esse modelo e você for mal sucedido, então ninguém vai acusar o outro de ter fracassado. Não, cada pai de família, cada mãe de família é responsável pelo seu fracasso ou pelo seu sucesso. Se você for bem sucedido, você terá sido bem sucedido com seus méritos. Você
Não pode dizer que um líder ou vai concentrar o louvor e a glória em torno de um líder ou um homem. Então isso é muito importante para que uma comunidade sobreviva. O Criador fez a família como um núcleo independente, autônomo e responsável pela sua própria espiritualidade, seu governo, por sua segurança e em todos os sentidos. A base é familiar. Se nós fugirmos desses princípios, a coisa vai desandar, né? E nós temos visto mais fracassos do que acertos, porque as pessoas se precipitam, enfiam os pés pelas mãos, são preguiçosas, são carentes e dependentes de homens e não estudam por si mesmo, também não buscam andar com as próprias pernas, e aí, meus irmãos, quando a pessoa menos percebe, já está atolada e dependente de líderes, de sistemáticas, de religiões, até de seitas, e aí para sair é complicado. Então, esse é um aspecto fundamental. Vamos então falar de agricultura e produção comunitária? Sim, queridos, é fundamental ter uma horta comunitária, quem sabe algum tipo de ramo de produção, seja um sapato, seja chás, para que você possa comercializar e gerar lucros para uma comunidade, onde você vai ajudar a família mais carente da comunidade, onde você vai pegar esses recursos que são produzidos no local e vai distribuir entre os próprios moradores da comunidade. E isso é a base do sistema de Israel. Você vê que o dízimo ele surge disso, quando 10% da colheita era levado para o levita no templo ou no tabernáculo, e lá o levita ele distribuía uma parte, 1/3 com a viúva, com os órfãos, os estrangeiros e com aqueles que eram mais necessitados. O estrangeiro pobre, que não tinha lugar de morada, não tinha herança, então era distribuído esses recursos. Então, numa comunidade, você tem que ter esse espaço que pertence à comunidade e onde todos se envolvem. Isso é muito importante. Todos se envolvem, todos trabalham. Separam um momento para estar em comunidade, até porque é bom estar no convívio do próximo, né? Isso é muito bom. Caso a pessoa queira desenvolver algo próprio, algo pessoal, ela desenvolve na própria propriedade dela, cuida dos seus afazeres, né? E aí vê como pode contribuir com os demais. Mas ter uma horta comunitária, ter alguma fonte de lucro, né? Uma produção, não sei, quer lá criar umas galinhas, né, caipira, e produzir ovos. Você quer lá criar os peixes limpos, né? E vender, tudo são maneiras de angariar recursos para que uma comunidade ela subsista até mesmo fora do tempo da crise, né, maior. Nós sabemos que ninguém vai poder comprar nem vender, mas vai poder, enquanto não chega essa prova final, vai poder negociar, vai poder angariar recursos para a sua comunidade. Então, isso é um aspecto que tem que ser trabalhado entre as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. É uma maneira de o irmão que tem mais recursos ajudar o que tem menos recursos. Não é uma forma de também tornar ninguém dependente da gente, não é, porque você vai estar dando a vara e a isca para a pessoa ir pescar com as próprias mãos. Ela trabalha também para ela mesma. E ela desenvolve um bem comum para essa comunidade. Então, são maneiras que você vai gerir essa comunidade. E existem N outras ideias que você pode desenvolver para gerar recursos e provisões para a própria comunidade. Então, fica ao seu critério, né? Cada um tem um talento diferente, cada um tem uma área em que se destaca melhor. Então, a agricultura e a produção comunitária são essenciais. E eu digo, repito, além da agricultura
ou uma produção independente que você queira realizar dentro da sua esfera, da sua casa, da sua propriedade, né? Você ter isso além disso. Bom, vamos falar da segurança do refúgio? Nós vivemos num país altamente violento e, apesar de que numa montanha, né, numa propriedade rural, nós estamos menos sujeitos a esse tipo de coisa. Porém, nós sabemos que a coisa vai ficar difícil e nós sabemos que nós temos que ter um plano de contingência para se preparar para o que vai acontecer. Então, é fundamental, primeiro, de marcada, bem fortificada, boas cercas, com uma boa altura, com arames. Você pode até colocar, não sei, cerca elétrica, se você puder, muito bom. Se for uma propriedade muito grande, não dá, né? Mas existem até truques que você pode tornar sua cerca elétrica. É muito interessante isso. Então, a cerca ao redor de toda a propriedade é fundamental. Sempre manter, buscar colocar uma segurança melhor na sua própria casa, né, na medida do possível. Ter grades, boas trancas, boas fechaduras, né? A casa, ela ser forrada. Câmeras de vigilância também, se for possível, né? Se você puder instalar nos portões principais, isso é fundamental. E, queridos, o Criador fez os machos. Os cães são, sem dúvida, o seu melhor aliado na segurança. Os animais detectam movimento, bichos, eles conseguem avisar o dono, né? São um alarme e eles cuidam do perímetro em que eles estão. Então, se você puder ter cães valentes, né? Como pastor alemão, Doberman, Rottweiler, enfim, Pitbull, Labrador, se você puder ter cães, bons cães, né, de guarda, você tem que colocar. Isso é fundamental no Mochave, até porque você vai ter mata fechada, que é o ideal, né? Tem uma parte de mata fechada, onde ele vai detectar cobras, qualquer bicho nocivo, até animais de médio porte, ele vai detectar, vai avisar. É fundamental para a sua segurança. Agora, os aspectos para a sua segurança contra invasores, contra o agente humano, né? De repente, não sei, bandidos, ladrões, ou quem quer que seja, aí fica ao critério de cada um. Cada um tem o seu próprio critério, conhece a área em que vive, ok? O que eu posso dizer é o seguinte, eu sou a favor da liberdade de armamento, né? Sou a favor, respeito também as pessoas que não concordam em se armar. Porém, é o seguinte, você tem que ter algum plano de contingência, não precisa falar para ninguém, mas e se acontecer uma situação, lógico, nós confiamos inteiramente na proteção do Criador, dos seus anjos, mas e se houver alguma coisa que você possa fazer e você está ciente de certos riscos, você tem que ter um plano de contingência, certo? Nunca é demais você ter um spray de pimenta para as mulheres que às vezes ficam sozinhas em casa. Nunca é demais você ter equipamentos para abate de animais de médio porte, né? De repente tem animais de médio porte, ou até grande porte na sua região, que você precisa se defender. Então tem que ter um armamento para esse tipo de contingência. Então, fica ao critério de cada um. Não vou aqui estimular ninguém a se armar, não estou aqui para isso. O objetivo desse hangout é simplesmente traçar questões relevantes dentro de um refúgio, que são parte importante, né, dessa experiência de vida alternativa. E você pode se deparar com situações em que você vai precisar
de repente, ter um plano de contingência, certo? Então, cada um sabe de si, cada um cuide de sua família da melhor maneira possível. Eu tenho meu plano de contingência próprio, eu cuido da minha família, com certeza. Então, cada um cuida da sua família. E nós estamos falando isso aqui no âmbito pessoal, dentro de um refúgio também. Cada família vai se gerir como achar melhor. Mas, lógico, para invasores externos. Os irmãos que estão dentro, você tem que estar pronto para dialogar e resolver as coisas da melhor forma possível. Queridos, nós estamos falando aqui desses aspectos e dando pinceladas rápidas. Por quê? Porque eu tenho observado ninguém fala sobre isso. A não ser canais de sobrevivencialismo, que eu queria indicar alguns, o Júlio Lobo, né? O canal do Batata, se não me engano, são canais excelentes, eles dão boas dicas. E o nosso amigo Liberte-se da Matrix com Nádio. Um abraço para você, Liberte-se da Matrix com Nádio. Obrigado pelo superchat, tá, meu querido? Obrigado aí pela ajuda aí do outro irmão que ajudou no superchat aí. Muito obrigado, meus queridos. Cláudio Rocha, é muito importante esse trabalho, o carinho que vocês demonstram, também por meio de contribuições. Muito obrigado. E repetindo, eu não vejo muitos canais falando sobre esses temas, sabe? Tudo que a gente aprende é na marra mesmo, e pesquisando, porque você não vê irmãos ou pessoas se preocupando com essas questões que são tão importantes no contexto em que nós vivemos, né, num país altamente perigoso, numa situação de guerra urbana que nós vivemos, né? Então, para quem já está consciente da necessidade de se afastar dos grandes centros urbanos, ter seu pequeno sítio, ter o seu lugar de refúgio, ou para você que está chegando agora e não vê a importância disso, eu só sugiro que assista mais vídeos nossos. Nós já fizemos 2 vídeos sobre esse tema. Sugiro que você assista do primeiro, que foi a questão de como escolher o refúgio apropriado, né, o lugar apropriado. Já falamos aqui sobre estocagem de alimento e hoje estamos falando como administrar, né, o refúgio. E, queridos, alguns desses pontos eu já estou implementando no meu próprio local. Eu já encerrei aqui a capacidade de moradores, então não estou aqui para vender terreno nenhum, eu já fechei minha arca, eu já não tenho condições mais de comportar mais ninguém além dos meus familiares ou de alguns irmãos que eu convidei e que se demonstraram interessados. Mas fora isso, eu não estou aqui para vender lotes, como alguns xeretas ficam julgando mal, escrevendo aí nos comentários. O meu objetivo é ajudar as pessoas que estão desenvolvendo essa linha de preparação. Então, é fundamental, queridos, que vocês levem em consideração todas essas dicas que nós estamos passando para vocês, ok? Nós vamos estar falando sobre refúgio e outros aspectos, vamos pegar pontos específicos, né? Com certeza, muitas pessoas vão querer saber de outras coisas, e nós vamos estar tratando desses temas em hangouts futuros. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Amanhã, às 21 horas, né? 9 horas, horário de Brasília, nós vamos estar no canal do nosso amigo Gustavo, é o canal For USA Florida. For é 4 USA Florida. Ele vai estar nos recebendo em um hangout. Nós vamos estar falando sobre chip, tem um bate-papo descontraído com nosso amigo Gustavo, que é um camarada desperto, corajoso e que está na nossa linha assim de despertamento e de alerta, dando alerta para as pessoas, né? Para os tempos que estão à frente de nós. Falando sobre nova ordem mundial, sobre os planos dos Illuminati, e falando sobre todos os aspectos ligados a esse momento difícil que está muito próximo.
Que o Criador abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, meus queridos que estão assistindo ao vivo. Nós voltaremos, se o Criador permitir. Então, até um próximo Hangout.